Depois a gente passa para vocês. Bom, há 15 dias atrás eu preguei aqui sobre a ira de Deus. E é um dos atributos de Deus a sua ira. E a mensagem ela foi fundamentada em Romanos 1, do 18 até o versículo 33. Então, hoje, eu vou continuar falando sobre a verdade, porque ali em Romanos 1, versículo 18, Paulo fala para a igreja de Roma que a ira de Deus se revela para toda a humanidade por causa de algo, porque as pessoas suprimem a verdade. E como que é isso, Edson, na nossa vida? Eu acredito que nós estamos vivendo uma época onde viver pela verdade tem sido muito desafiante. E o tema da minha aula, quem gosta de tema de aula, é Vivendo pela Verdade numa Época de Engano. Eu estou lendo esse livro, compartilhei com vocês A Guerra pela Verdade. É de um pastor americano, John MacArthur. E ele coloca aqui, lutando por certeza numa época de engano. Eu peguei metade da frase dele e fiz minha pregação. Vivendo pela Verdade numa época de engano. Esse livro está disponível na livraria. É um livro bem profundo, ele vai bem profundamente nas doutrinas dos atributos de Deus e o papel da igreja na sociedade de hoje. A história está repleta de pessoas que preferiram a tortura ou a morte a negarem a verdade. A gente tem relatos de muitas pessoas que preferiram morrer por aquilo que elas acreditavam do que negar. A gente vê isso na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, na vida dos pais da igreja, de Policarpo, Inácio. A gente vê isso na história da igreja. Muitos cristãos foram incendiados, mortos e cerrados ao meio porque não negaram a verdade. E eles preferiram dar sua vida. Em gerações anteriores, o fato de alguém dar a vida por aquilo que acreditava era algo considerado ato heróico. Mas, infelizmente, isso já não é mais assim. Por que mudou? Por que pessoas deram a vida por aquilo que acreditavam e muitas pessoas hoje não estão dispostas? Ainda há cristãos hoje que fazem isso, que dão sua vida em países difíceis, lugares difíceis, para se pregar o Evangelho. E eles sabem que pregar o Evangelho em certos lugares desse planeta, você corre o risco de morrer. Hoje, boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar em uma diversão, não numa guerra. Paulo fala que combatia o bom combate. Em Efésios 6 ele fala de uma guerra espiritual, que os cristãos precisavam orar, pregar o evangelho, manter a fé. E ele fala dessa guerra. E hoje a gente vê que a tentação de nós como líderes, de várias igrejas, é criar um ambiente legal, onde você não incomode muitas pessoas. Um ambiente confortável, onde as pessoas vão se sentir com o ego dela até feliz, quando ela ouve a mensagem de Deus. Então, deixa eu falar para você que se considera um cristão verdadeiro. Você combate uma guerra todo dia pela verdade. Você é um mensageiro da verdade. E a ideia, irmãos e amigos, de lutar pela verdade em favor da sã doutrina, porque existe a doutrina falsa e a sã doutrina. Paulo combateu isso, João combateu isso.
Pedro combateu isso. Todos eles falaram de falsos mestres, que iriam pregar mensagens que iam agradar as pessoas, mas que não estavam pregando toda a verdade. O problema que Deus tem que resolver hoje é de levar cada um de nós a ser obediente à palavra dele. Não só certas escrituras, mas toda a palavra de Deus. O evangelho todo para todo homem. Só assim a igreja vai ser o sal e a luz na terra. Quando a igreja estiver vivendo toda a verdade, cada discípulo estiver vivendo, amando e pregando essa verdade, abraçando essa verdade, tomando posição do lado da verdade. Por que, Edson, viver e lutar pela verdade é tão vital nos dias de hoje? Vou mostrar para vocês na palavra de Deus. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 8 ao 12. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e destruirá com sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acredite naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Vamos orar. Pai, nós queremos nessa manhã, diante do Senhor, diante de Jesus Cristo, declarar que toda a verdade, que toda a sabedoria, que toda a glória, que todo o poder, que todo o juízo vem da parte do Senhor. O Senhor é o autor da verdade. O Senhor é o juiz da verdade. O Senhor tem toda a autoridade para afirmar que o Senhor é verdadeiro. Ao longo da história, muitos homens e mulheres têm dado sua vida por causa da mensagem do Senhor, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Nos dias atuais, nós temos enfrentado a batalha para proclamar essa verdade, anunciar ela, até viver ela na nossa vida. Que o Senhor esteja conosco essa manhã. Que o Senhor abra nossa mente e nosso coração para entender as Escrituras com mais profundidade. E que cada um de nós aqui tenha um coração grato, porque o Senhor se revelou a cada um de nós de forma verdadeira. Cada um de nós tem o Espírito Santo. Cada um de nós tem acesso à Tua palavra. Cada um de nós tem a igreja, os irmãos, para poder nos ajudar a viver e praticar essa verdade. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero agradecer também pelo alvará que o Senhor nos concedeu para estar aqui neste lugar. Que o Senhor nos abençoe o tempo que ainda vamos ficar aqui. Esteja conosco essa manhã, te oramos em nome de Jesus. Amém. Por que lutar e viver pela verdade é tão vital nos dias de hoje? Todo cristão verdadeiro deve conhecer a verdade, deve amar a verdade. As Escrituras afirmam que as características daqueles que vão ser destruídos e serão condenados é porque não aceitaram e nem amaram a verdade. Isso já deve nos assombrar. Porque eu não posso dizer
por mim mesmo que eu tenho a verdade. Porque eu sou pecador. A minha verdade, ela acaba quando eu confronto ela com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. E a gente está vivendo numa sociedade onde cada pessoa determina sua própria verdade. E a Bíblia também afirma que Satanás, ele fala que aparecerá e ele vai usar de todo tipo de sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Será que hoje isso está acontecendo ou não? Com certeza. Olha, a gente sabe disso, a gente tem consciência disso, mas a gente crer nisso, às vezes a gente tem muita dificuldade. Quem são as pessoas que o diabo tem enganado nos dias de hoje? São as pessoas que estão dentro das igrejas. Não é os de fora, já está perdido. Mas os que estão dentro da igreja é que é o alvo dele. E isso tem a ver com que tipo de igreja nós queremos construir. Que tipo de vida nós queremos viver em relação à verdade que Jesus pregou. Podemos afirmar que a fidelidade à verdade sempre custa caro. Foi assim para os primeiros cristãos, não vai ser diferente para nós hoje. Se você realmente quer ser um cristão verdadeiro, você vai ter que abdicar de outras coisas para tomar posição do lado dessa verdade. Você vai ter que lutar com o seu coração, seu egoísmo, seu orgulho, sua falta de humildade, sua falta de amor por Deus, pela palavra de Deus. Jesus deixou bem claro que aqueles que desejam segui-lo precisa estar disposto a tomar uma cruz, a esquecer seus próprios interesses. Essa é uma verdade profunda que nos afeta. Estamos realmente vivendo essa verdade como igreja, como discípulo? Estamos esquecendo nossos próprios interesses? Estamos colocando Deus como o centro principal da nossa vida? Ele realmente é o nosso motivo principal de nossa adoração, de nosso louvor, da nossa obediência? Ou estamos vivendo apenas meias verdades? Que esse é o perigo que nós corremos. Em João 14, vamos ler esse versículo. Jesus falando sobre a verdade. Todos nós já conhecemos esse versículo. João 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Aqui nós vemos Jesus afirmando para os seus discípulos. Aqui é antes de Jesus ir morrer na cruz. Ele está vivendo os últimos momentos da vida dele na terra, antes de morrer na cruz. E ele está afirmando para seus discípulos, porque aqui nos primeiros versículos, aqui do 14 até o versículo 6, os discípulos estavam perturbados, porque Jesus iria partir, e ele falou que ia preparar um lugar para eles, que ele iria voltar e levar eles. Mas imagina perder o mestre com tanta sabedoria, o mestre que os alimentou, o mestre que os ensinou. E eles estavam em dúvida sobre isso. E Jesus afirma para eles: eu sou o caminho. No que isso implica na nossa vida hoje? Irmãos, só existe um caminho para chegar até Deus. É por meio
de Jesus Cristo. Nós cremos nessa verdade, de fato, que Jesus é o único caminho, que o budismo não é um caminho, que o espiritismo não é um caminho, que o catolicismo não é o caminho, que o iluminismo, o hinduísmo e tanto outros ismos que as pessoas praticam e dão até sua vida por algumas dessas religiões que eu falei para vocês. Nós cremos que Jesus é o único caminho mesmo para conseguir a salvação, ou existe um outro? Essa é uma verdade que ele falou. Então, caminho é o lugar onde a gente anda, que vai levar a algum lugar, algum destino. Ele está falando, eu sou o caminho. No que isso significa? Para chegar ao Pai, vocês têm que olhar para mim e viver o que eu vivi. Eu sou a verdade. É outra afirmação. Se nós cremos nisso, de todo o nosso coração, olha o caminho, a verdade, a gente vai fazer o quê? Praticar o que ele está falando. Ele é a verdade. E ele fala que ele também é a vida. No que isso implica? Para que eu possa ter a vida verdadeira, a vida com propósito, uma vida plena que ele prometeu, uma vida segura, uma vida feliz, nós precisamos andar no caminho e acreditar na verdade que ele falou. Não existe outros caminhos que nos conduzam a Deus. Não existe nenhum outro caminho que pode nos libertar. Não existe nenhum outro caminho que pode nos salvar. A pergunta que eu quero deixar para cada um de nós hoje, se a gente sabe disso, a gente crê nisso, isso é realmente a verdade? A obra de Cristo é necessária para que as pessoas sejam salvas? Sim ou não? E o que é a obra de Cristo? É a pregação do Evangelho. Como ele ensinou, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus discípulos. Estamos obedecendo isso? A grande comissão está no nosso coração. Estamos sonhando com o avanço do reino de Deus aqui no Brasil ou no mundo? Essa verdade tem sérias implicações na nossa vida, na maneira como nós decidimos fazer as coisas, na maneira como nós ofertamos, na maneira como nós ajudamos uns aos outros aqui na igreja, na maneira como nós damos nosso tempo. Nós damos mais do nosso tempo para a obra de Deus ou nós damos mais nosso tempo para a nossa própria vida? Trabalho, viagens, conforto, diversão, lazer, estudo. Por que esses homens morreram? Os mártires. Porque eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa. Em 1 Timóteo, capítulo 2, agora é Paulo falando sobre algo verdadeiro, versículos 5 e 6. Isso é Paulo falando para Timóteo, um jovem discípulo na fé, um jovem líder. 1 Timóteo capítulo 2, do 5 ao 6. Pois existe um só Deus e uma só pessoa, que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Olha, eu e você estamos aqui porque Deus quis nos salvar, amém? Mas Deus usou um homem ou uma mulher para fazer isso, não? Alguém para nos convidar, alguém para estudar a Bíblia conosco, alguém para nos ensinar a orar, alguém para nos ensinar a ler a Bíblia. Isso é uma verdade. E Paulo está falando, ó Timóteo,
Só existe um só Deus. Só existe um só mediador que une Deus com os seres humanos. Irmãos, essa verdade é universal. O nome de Jesus hoje é conhecido no mundo inteiro. Agora, a pessoa de Jesus é algo totalmente diferente. Jesus não está atrás de admiradores, de simpatizantes. Jesus quer seguidores, discípulos. E essa é uma verdade que nós não podemos negar. Lembra que eu preguei nos 15 dias atrás que o que é a desonestidade espiritual? É você saber de uma coisa e você finge que não sabe. Isso é desonestidade espiritual. A outra coisa é você fingir que você sabe de uma coisa que você não sabe. Você conhece Jesus? Conheço. Então me abre aí, me fala dele aí na Bíblia. Não sei abrir a Bíblia. Como que você conhece Jesus se você não conhece a palavra de Jesus? Se você não estuda a palavra de Jesus? Então isso é muito sério. Para cada um de nós aqui. Nesse mundo globalizado, pluralista, a crença que Jesus é o único caminho para a salvação é considerada cada vez mais arrogante e ofensiva. Se você for falar que Jesus é o único caminho para a salvação, fala com um amigo seu de trabalho, uma amiga, você vai ver o que ele vai falar para você. Você é arrogante, você é maluco. Existem outros caminhos. Mas de onde você tirou essa informação? Eu sei. De onde? A pessoa não sabe explicar. De onde ela tirou essa informação? Ou foi de alguém que ela leu, estudou, ou de alguém que ela ouviu falar. Mas ela tem a convicção de onde ela tirou essa verdade? Ela não sabe. Então, olha que batalha que é você pregar o Evangelho nessa sociedade tão globalizada, tão midiática, onde a gente recebe mensagens todo dia no celular, com várias mensagens falando de Deus. São várias pessoas que têm experiências, que compartilham. Eu não sou contra essas coisas, mas a gente precisa examinar o que a pessoa está compartilhando, o que ela está falando com a palavra de Deus. Ou a gente ouve e já acredita. Está falando em nome de Jesus? Amém. Não. Por causa das críticas que os cristãos verdadeiros às vezes recebem no trabalho, na família, no condomínio, na escola, alguns recuam e falam: olha, eu não vou arrumar conflito com ninguém aqui, eu vou viver o politicamente correto. Olha, você vai estudar a vida de Jesus, sempre vai haver dois tipos de pessoas num grupo: os que amam a verdade, os que abraçam a verdade e os que negam ela. Então vai ter pessoas que sempre vão recuar, sempre vão voltar atrás, vão desistir, por medo do que os outros pensam dele. Tem mais medo do que as pessoas pensam dele, do que Deus pensa dele. A gente vive num mundo assim. Qualquer cristão que for compartilhar a palavra de Deus para confrontar o pecado de uma outra pessoa e usar a Bíblia como autoridade, vai ser perseguido. Qualquer um de nós, você vê um comportamento que não é correto, aos olhos da Bíblia, você vai falar com essa pessoa e mostrar para ela na Bíblia, ou ela se rende e se humilha, se submete, ou ela se torna seu inimigo, sua inimiga. E foi isso que aconteceu com Jesus.
Então, se nós seguimos a Ele, nós precisamos imitar também Ele na maneira de ensinar, na maneira de lidar com as coisas. E é interessante a gente ver Jesus falando em João capítulo 18. Vamos ler essa escritura. Uma conversa de Jesus com Pilatos, o governador lá de Israel. O que Jesus está conversando com Pilatos? João 18, do 36 ao 38. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que sou rei. Respondeu Jesus: foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Aqui vemos Jesus falando com Pilatos sobre o propósito do nascimento dele. Eu nasci, eu vim ao mundo para fazer o quê? Falar a verdade. Olha, se você não tiver convicção que você nasceu para isso, você precisa pensar: por que você está aqui nessa igreja? Por que você faz o que faz e para quem você faz? Se você não nasceu para falar da verdade, para falar do reino de Deus, que ele fala de um reino que não é deste mundo, eu fiquei pensando, de que mundo então é esse reino? Um reino tem um governador e aqueles que ele governa. Se o reino não é do céu, é de onde? É daqui da terra? Agora, o que acontece conosco muitas vezes? A gente quer se dedicar ao reino de Deus. A gente quer amar a verdade, a gente quer pregar a verdade, a gente quer viver pela verdade, mas a gente também quer construir nosso reino aqui nesse mundo. E aí compete com Deus, que são dois reinos. Vocês entendem isso? Por isso que Jesus não deu resposta nenhuma a Pilatos, porque se ele desse uma resposta, ele poderia falar: eu sou a verdade. Pilatos ia rir da cara dele, que aí ia entrar uma discussão filosófica. E olha, gente que quer discutir filosofia está assim no mundo hoje. Agora, gente que quer obedecer a palavra de Deus, é mais difícil você encontrar. Discutir, questionar, está assim de gente. Jesus, se ele respondesse a Pilatos, ele estaria fazendo um papel de tolo. Porque quem está do outro lado é um tolo que está fazendo uma pergunta tola. Porque ele já sabia que Jesus era a verdade. Ele já sabia dos milagres que Jesus tinha praticado. Ele já sabia que Jesus era inocente. Mas às vezes acontece conosco, a gente sabe de tudo isso, mas na hora de tomar a posição, do lado do que é verdadeiro, do que é falso, há uma luta no nosso coração. Jesus convida aqui cada um de nós a tomar a posição do lado da verdade. E Pilatos, no versículo 38, ele fala: o que é a verdade? Essa pergunta que Pilatos está fazendo tem atormentado a mente e o coração de muitas pessoas ao longo da história. Porque todos querem a verdade. De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Todo mundo está em busca dessa resposta. Qual é meu papel aqui nesse mundo? Qual é o sentido da vida? Por que eu trabalho? Por que eu educo meus filhos? Por que eu vou para a faculdade? Por que eu faço o que eu faço?
A gente tem que ter um objetivo, um propósito, se não for para a glória de Deus, para o nome de Deus ser glorificado em tudo que a gente for fazer, se for somente para termos os benefícios que Deus às vezes nos dá, nossa motivação está errada, porque Deus vai julgar não somente aquilo que fazemos, mas o motivo pelos quais nós fazemos as coisas. Motivação é mais importante do que realização. Assim como no passado muitas pessoas deram sua vida por causa da verdade, muitos também desvalorizaram a verdade, negaram a verdade e não aceitaram ela. Exemplo, Esaú, filho de Isaac. Esaú trocou a verdade por um prato de lentilhas, um ensopado. Ele tinha o direito de ser o filho primogênito. A Bíblia fala que depois ele quis reverter a decisão dele com lágrimas. Já tinha tomado a decisão. Ele vendeu a verdade por um prato de comida. Outro exemplo, Sansão liderou o povo de Israel durante 40 anos. Um guerreiro, o libertador, um homem forte, o super-homem da época. Mas ele vendeu a verdade pelos prazeres do pecado com uma mulher chamada Dalila. E depois ele sofreu por causa disso. Saul, Deus o escolheu como rei. Levantou esse homem para liderar o povo de Israel. Saul começou bem. Mas no meio do caminho ele começou a ter vitórias, Deus foi dando vitórias. Aí Saul mandou construir um monumento em honra de si mesmo. Ele achava que ele era o idealizador das vitórias. Ele era o cara da mente brilhante. Vendeu a verdade em busca da sua própria glória. E temos Judas, Ananias e Safira, tantos exemplos na Bíblia de pessoas que venderam a verdade. E nós hoje precisamos pensar em nós. Até onde eu estou disposto a ir com Cristo para ser esse mensageiro da verdade? Onde você está disposto a ir? O que você está disposto a fazer, disposta a fazer? Nós vamos ter aí um ano de mudanças, a gente vai mudar novamente para os bairros. A gente juntou para depois espalhar. E eu quero convidar todos vocês a gente orar muito, porque cada decisão que a gente toma na vida, como igreja, como pessoa, que tem como objetivo avançar o reino de Deus, inimigos vão se levantar para nos desanimar, para nos intimidar, para colocar encrenca, para colocar desafios, desanimar a gente com falta de fé. Então se prepare, porque quando a gente estiver nos nossos setores, nas nossas regiões, a gente vai precisar de muito mais gente trabalhando no louvor, na nova geração, no cuidado com os jovens da igreja. Cadê as mulheres que estão se reunindo para orar pelos filhos? Eu sei que algumas fazem isso. Cadê as mulheres e os homens que estão se reunindo para ensinar os filhos da gente? A gente tem dedicado tempo para pensar nessas coisas. A gente tem orado por essas coisas. Lá no nosso setor, a gente fez um levantamento, setor Campo Limpo. Isso aqui é um recado para vocês, tá? Temos lá mais de 36 jovens, na faixa etária de 12 até 18, 19 anos. 36. Sabe quantos batizados? Somente um. Tem trabalho para esses pais ou não? Tem trabalho para os solteiros? Então eu queria convidar vocês a pensar sobre isso.
E se nós pensarmos nisso, a gente vai se unir e a gente vai vencer essa batalha. Em João capítulo 3, por que as pessoas ainda têm tanta dificuldade para viver a verdade? Jesus fala sobre isso. João capítulo 3, versículo 19 ao 21. Esse é Jesus falando para Nicodemos. E olha o que ele fala. João capítulo 3, 19 ao 21. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. O que é, então, que impede muitas pessoas de abraçar a verdade, de amar a verdade? É uma coisa chamada pecado. É uma escolha, as pessoas preferem a escuridão. Isso para mim é assustador. Um cristão que prefere a escuridão, que tem coisas escondidas no seu coração, pecados vergonhosos, não confessa para ninguém esses pecados há anos e quer viver como se estivesse na luz. É isso. Jesus olhou para aquela geração e falou: sabe por quê que eles não aceitam a mim, não aceitam a verdade? Porque eles preferem a escuridão. Por que nós precisamos de luz? Porque há dentro de nós desejos, pensamentos que são horríveis. São do mundo das trevas mesmo. E a gente precisa confessar esses pecados para Deus e uns para os outros. Você tem praticado essa verdade? Minha esposa, ela fez uma cirurgia uns dias atrás aqui no ombro. Hoje ela nem pôde vir no culto. E assim, ela não pode, eu que estou ajudando ela a tomar banho, eu estou ajudando ela a vestir a roupa, porque é no ombro, ela não pode mover um braço. Então, tudo eu que tenho que fazer, comida, lavar louça. Eu e minha filha que está aqui, que faz. Mas eu assumi fazer mais, estender roupa. Gente, como está sendo difícil para mim isso. Aí eu estou valorizando mais ela. Ela fala: querido, você pode fazer isso para mim? Ah, mais um pedido, são 10 pedidos durante o dia. E eu quero lá fazer a minha vontade. Mas aí eu estou, na hora que a ira quer subir, a impaciência, não, vamos lá, porque eu preciso servir minha esposa. Ela me serve tanto. E tem sido uma luta no meu coração fazer isso esses dias. Trazendo para a nossa vida quem nós estamos realmente servindo. Você está servindo alguém com sua casa, com sua fé, com seu coração, com seu dinheiro, com seu tempo? Ou você só vive para você mesmo? Você tem que pensar se isso é realmente a verdade ou não. Bom, hoje em dia é muito comum a gente ouvir das pessoas que o mais importante não é ensinar a sã doutrina, a doutrina verdadeira, somente demonstrar amor de Deus e de Cristo pelas pessoas, independente de como elas estão vivendo ou de como nós estamos vivendo. Vocês entenderam? Então, o mais importante é amar. Eu tenho ouvido muito isso. Mas amar como? Vamos debulhar isso aí, vamos mais profundamente. Amar é muito vago, é muito...
Sabe o que Paulo fala de amor em 1 Coríntios 13? Vocês não precisam ir lá. Ele fala assim, ó: o amor verdadeiro não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, o amor verdadeiro não se alegra com a injustiça. Primeiro na nossa vida, depois na vida do outro. A gente quer amar o outro, mas da forma verdadeira que Deus pede para a gente amar. E eu queria compartilhar com vocês João 17, a oração de Jesus. O que ele fala sobre a verdade? João 17, do 17 ao 20. Novamente Jesus está orando e os discípulos estão ali ao redor dele ouvindo o que ele está orando. E olha o que ele ora. Essa é chamada a oração sacerdotal de Jesus, que é a oração mais longa feita por Cristo registrada na Bíblia. No versículo 17, Jesus fala assim: que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Respondendo à pergunta de Pilatos, o que é a verdade, Jesus dá aqui a resposta para nós: a tua mensagem é a verdade. Ou nós cremos isso de todo o nosso coração, ou Jesus é um charlatão, ele é um mentiroso, ou ele é um enganador. Mas ele para mim é rei, ele é Senhor, ele é mestre, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Então, Edson, o que é a verdade? É tudo aquilo que Deus decreta por meio da Bíblia. É toda a Bíblia. A Bíblia fala que um cristão tem que ser santo, tem que ser santo. Não adulterar, não adulterar. Não mentir, não mentir. Se negar, se negar. Amar o próximo, amar o próximo. Orar, orar. Ler, leia. Se nós não tivermos essas convicções, outras verdades vão construir nossa fé. A verdade é aquilo que Deus decreta. E outra coisa importante: não basta somente ouvir a mensagem de Deus. Precisamos amar a mensagem de Deus. Aí Jesus fala, no versículo 17 aqui, ele fala que eles sejam teus por meio da verdade. Como que a gente pode ser de Deus, pertencer a Deus? Deus é nosso dono, somos propriedade de Deus. Meu corpo, quem que é dono dele? Deus. Meu dinheiro, quem que é dono dele? Deus. Minha casa, quem que é dono dela? Deus. O carro que eu tenho, quem que é dono dele? Deus. A vida que eu hoje estou aqui respirando, que você acha que você decidiu viver mais um dia, mas Deus que está permitindo você e eu estar aqui vivos, é dele. A gente está aqui por graça. Que sejam teus por meio da verdade. Isso me tocou. E ele fala aqui uma coisa que é bem interessante, versículo 18, para quem eu espero que aqui nesse grupo hoje aqui estejam pessoas com esse coração. Eu sei que tem. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Olha, aqui está falando de ir para a missão. Você casado, que já tem muito tempo na fé, que já conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você tem uma vida estruturada, sei lá, você tem sonhos, você tem sonho de ser enviado
para uma nova missão? Ou você fala, não, já, agora eu estou aqui tranquilo no meu lugar? Eu tenho feito essa pergunta para mim. Se Deus me pedir, olha, Edson, vai para um lugar aí que você nem conhece, você não conhece ninguém. E aí? Aliás, eu estou disponível, mesmo sem Deus me pedir? Porque se você crê na verdade, você sabe que você está aqui para ser enviado. Eu não sei se você será, mas você tem que estar disponível para ir pregar o evangelho a toda criatura. A oração de Jesus deve nos conduzir a ler, estudar, meditar e manejar corretamente a palavra de Deus. A mensagem de Deus é uma fonte infalível de toda a verdade. O que nós estamos lendo aqui hoje de manhã é gotas de orvalho para nossa alma ressequida. São pérolas. A mensagem de Deus são pérolas de grande valor. Somos mensageiros da verdade. Como que a gente faz isso? Eu quero terminar usando a última escritura aqui, 2 Coríntios 10, de 4 ao 5. Como que a gente pode fazer isso? Tomar posição do lado da verdade e lutar por ela nessa época de engano. 2 Coríntios capítulo 10. Versículo 4 e 5. Isso é Paulo falando para a igreja de Corinto, porque alguns ali em Corinto não acreditavam que Paulo tinha autoridade de Cristo, de Deus, para pregar o evangelho. E alguns duvidavam dele, rejeitavam ele como apóstolo. E ele prega isso aqui, ele escreve isso aqui, ó. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Amém? A guerra pela verdade não é carnal, não é contra as pessoas, é contra ideias, filosofias. Como que a gente consegue lutar usando as armas de Deus? A oração, o estudo, a pregação do evangelho. Nosso conflito não é por território. Não é por ser uma nação X ou Y. Nosso conflito não tem a ver com personalidade de pessoas. Ah, aquele é orgulhoso, ah, aquele é tímido, ah, aquele é... Todos são pecadores se não amarem a verdade. Nosso conflito não é, ah, ele é tímido, ele não pode fazer. Há algo que está impedindo ele de fazer. Ela de fazer. A nossa guerra não está relacionada com quem tem bens materiais e quem não tem. Essa guerra tem como alvo principal proclamar o evangelho de Deus a todo mundo. Irmãos e amigos, somente a verdade pode produzir vida verdadeira. Somente a verdade pode nos libertar totalmente, completamente. Vamos juntos batalhar por ela. Vamos seguir Jesus verdadeiramente nessa época de engano. E que Deus esteja à nossa frente durante todo esse ano e durante nossa vida. Para que, como pessoas maduras, a gente possa alcançar outras pessoas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Que toda a verdade vem do Senhor, da sua mensagem. Nós não precisamos de mais revelações.
O Senhor tem feito para nós tudo o que nós necessitamos para acreditar, para crer, para viver, para obedecer a mensagem do Senhor Jesus. Ele é nossa referência. Ele é uma pessoa. Ele não é apenas uma doutrina, não é uma filosofia. Ele é uma pessoa que viveu e morreu por aquilo que ele acreditava. Juntos queremos tomar posição do lado dele e servi-lo com todo o nosso coração e alma até o fim. Amamos ao Senhor e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.